Olá, sou a Aline Padilha, fundadora do Espaço Gaia, consteladora familiar, criadora do método Florescer da Essência, formações em constelações familiares. E hoje nesse vídeo eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as várias formas de constelação, as várias etapas da constelação familiar. Eu tenho recebido algumas perguntas das pessoas em relação aos tipos de constelação familiar, né? Qual que é a diferença de uma constelação estrutural? Qual é a diferença de uma constelação sistêmica? As novas constelações, a constelação xamânica, o método Florescer da Essência, qual que é a diferença de uma para a outra, tá? Então, nesse vídeo eu busco elucidar um pouquinho isso para vocês, espero que ajude. O que acontece? O primeiro nome, né, constelação familiar, ele veio através do Alfred Adler, psicanalista, em 1939. Então, ali ele já estava trabalhando, cruzando algumas informações com a psicologia analítica de Jung, e daí ele trouxe isso de alinhar as famílias, de olhar para as famílias, de verificar posições. Então ele foi explorando um pouco esse lugar, né? O Bert Hellinger ele veio bem depois, né? Temos também, né, claro, terapia familiar, quando a gente fala de constelação familiar, Virginia Satir, mas era diferente, né? A forma de colocar era diferente, as estruturas elas eram mais fixas, não tinha tanto essa interação. E Bert Hellinger ele vem realmente trazer um olhar revolucionário acerca das constelações familiares, acerca da terapia familiar, de tudo que tinha nesse tema, porque ele traz leis sistêmicas, né? Ele traz uma fundamentação ancestral, apesar de hoje a linha sistêmica a gente não vê tanto isso, né? Realmente a gente tem aí um corte dessas raízes, um corte dessa fundamentação, se olha para o conteúdo, mas não se olha para a cultura da onde ele veio. Então isso é um pouco da constelação sistêmica que se tornou mais erudita, digamos assim. E toda a força, né, dessa constelação, então, vem dessa visão, dessa percepção do Bert Hellinger, e também vem dos movimentos que ele observou, dessa alma que ele viu atuando, que é o campo morfogenético, os movimentos do espírito, né, aquilo que vai além, existe algo que vai além dessas leis sistêmicas, né? É a vida em movimento. A vida não é somente aquilo, não é somente regras. Existe algo maior que faz fugir a regra. Então é onde Bert, com o tempo, se eu não me engano ali em 2005, ele vai trazer um pouco dessas percepções do movimento do espírito. Então, quando a gente acompanha toda a obra do Bert, nós podemos ver que essa constelação familiar que ele fazia lá no princípio não é a mesma que ele estava fazendo até o fim da vida dele. Então, a gente observa essa grande mudança, essa modificação. E realmente ele diz, né? Nós estamos lidando com a ciência da vida, a vida está em movimento e a gente precisa se abrir para essas mudanças, né? Então, o que acontece? Ele vai descobrindo várias formas, aí se chega numa constelação medial, que é quando é observado que tudo isso, que esse campo, ele pode se refletir em bonecos. Ele não precisa somente de pessoas. Então, depois disso, ele vai criando toda uma linha de investigação, né, acerca da constelação familiar. E tudo isso se constituiu como a constelação familiar sistêmica, se popularizou dessa forma, com esse nome, né? Então, consiste em fazer a constelação familiar, assim como Bert descobriu, assim como Bert foi trabalhando. Depois de um tempo, através de outras pessoas, surgiram aí as constelações estruturais. Constelação estrutural, ela vai de um viés, né, mais para estruturas fixas, ela não vai lidar tanto com coisas em movimento. Então, eu digo que ela é fundamental para quando a gente vai olhar várias coisas e comparar, né, essas coisas. Muitas vezes através de uma constelação de nome, através de uma questão empresarial, enfim.
As novas constelações já é um movimento, como ele mesmo fala, né, de novo, de novas constelações, mas que vai buscar olhar para um movimento além dessas leis sistêmicas. Vai olhar para algo que está por trás dessas leis, que é a essência, que é o amor, que é essa pessoa tomou a vida ou não tomou. As outras coisas não interessam. Eu preciso olhar como essa pessoa está em relação à vida. Então, de certa forma, a gente diz que as novas constelações, elas olham para frente. Elas não olham para trás, elas não olham para o passado, como já a constelação sistêmica, né? A constelação Bert Hellinger. As novas constelações também é um movimento que o Bert foi descobrindo mais no final da vida dele, que ele viu como uma grande evolução mesmo da constelação familiar. Mas ele vem, as novas constelações foi difundida através de outros nomes, outras pessoas. Depois de um tempo, chega pra gente, dentro dos movimentos das constelações familiares, a constelação familiar xamânica. Então, toda essa visão, né, dessa constelação familiar xamânica, ela chega numa necessidade de honrar as raízes, de honrar todo esse conhecimento primeiro, primitivo, todo esse conhecimento, não é bem essa palavra que a gente pode trazer, esse conhecimento ancestral que Bert teve contato, esse conhecimento da vida em comunidade, observando antigos ritos, né? Esse conhecimento que é xamânico, né? Então, o Bert, ele observou tudo isso, ele trouxe tudo isso. Só que quando a gente olha para uma constelação sistêmica, para formações de constelação sistêmica, nós vamos ver que essas raízes, muitas vezes, elas não foram tocadas. Eu acredito que existe uma reverência, mas elas não aparecem tanto. E a constelação xamânica, ela vem nesse lugar. Ela vem de trazer esse resgate ancestral, esse reconhecimento ancestral, implementando aí, dentro das constelações familiares, ferramentas xamânicas, como o tambor, o maracá, o pau de chuva, músicas, dentro da constelação, como uma grande ferramenta para destravar o campo, para trazer movimento, ou para alinhar, enfim. Ela vem com essa outra característica. Ela foi bastante difundida aqui no Brasil. Tenho a honra, né, de ter feito a formação também com Paulo Sérgio Oliveira, que é um dos... quem difundiu, né, toda a questão da constelação familiar. E dentro de tudo isso, por que eu tô falando de tudo isso? Para que vocês entendam que às vezes quando vocês pensam numa constelação que ela é diferente, ela vem de outro lugar, não, ela vem do mesmo lugar. Ela vem dessa mesma fundamentação do Bert Hellinger, ela vem dessa mesma visão das leis sistêmicas, do campo morfogenético, de tudo isso. O que vai diferenciar, muitas vezes, é o olhar. Se a gente for comparar a constelação sistêmica, tradicional, toda constelação é sistêmica, né, gente? Mas o que se popularizou como constelação tradicional foi, essa é a constelação sistêmica, essa é as novas constelações, essa é a constelação xamânica. Então, se a gente for diferenciar, a gente vai dizer o quê? As novas constelações estão olhando para frente. A constelação sistêmica, ela está olhando para o passado. A constelação xamânica, ela está olhando muitas vezes para o passado, muitas vezes para frente. A base teórica, os estudos são os mesmos, independente da forma de constelação familiar. Mas o que vai diferenciar muitas vezes uma constelação xamânica é essa amplitude, né? É essa habilidade, essa amplitude, na verdade, de recursos que eu posso trazer dentro de uma constelação para me auxiliar nesse movimento. Então essa é uma diferença que eu espero ter elucidado
aí um pouco para vocês se localizarem aí acerca de todos esses nomes, de todas essas constelações diferentes. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês sobre o nosso diferencial. O que é uma constelação familiar dentro do método Florescer da Essência? Qual é a visão desse método Florescer da Essência? O que é o Florescer da Essência? Formação em constelações familiares. O que é o Florescer da Essência enquanto atuação de constelação familiar? Nós temos aí algumas novidades, alguns diferenciais que vão honrar muito o lugar de cada constelação, de cada pessoa, né, que trabalha difundindo a constelação familiar, mas vai trazer aí umas outras nuances. Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.